Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson mais uma vez com Ensino Fundamental, turma do nono ano, desta vez aula de número 6 de Geometria, exclusiva, com vocês, somente com resoluções de questões, ok? Bora lá? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de geometria. Convido vocês a virem comigo a partir da página 214 e iremos concluir a atividade que foi iniciada na aula anterior, isto é, a partir da terceira questão, uma vez que a primeira e a segunda já foi ali utilizada como exemplo na aula anterior. Vocês lembram? Então vamos lá. A terceira questão é uma questão bem simples, é uma questão que pede para classificar em verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Vamos lá, acompanhe comigo. Na letra A, nós temos o seguinte. Se dois triângulos têm os três ângulos respectivamente congruentes, esses triângulos são congruentes? Aí, a observação, estou me recordando aqui, da primeira questão feita na aula anterior, desta mesma atividade. Você lembra daquele caso que eu falei que marquei dois xizinhos mostrando que não era ou não fazia parte dos 4 casos de congruência? É justamente o caso formado por A e A. Isto é, não há um critério para ângulo, ângulo e ângulo, os 3 ângulos respectivamente congruentes entre si. Ok, eu tenho 2 triângulos. Um pode ter os ângulos de 100, 40 e 40. O outro, 100, 40 e 40. Também, os 3 ângulos, respectivamente, são congruentes. Porém, eu não posso afirmar que os triângulos eles vão ser congruentes. Não é um critério de congruência, pessoal. Vocês lembram dos 4? Nenhum deles é AAA. Então, para a alternativa A, nós sabemos que isso não pode acontecer, ou se acontecer, não podemos afirmar congruência, então a alternativa A, ela é falso, ok? Bem simples. Vamos para a alternativa B. Para construir um triângulo retângulo, presta atenção, basta conhecer a medida dos 2 catetos. Ok. Para essa alternativa, eu quero falar uma particularidade nova para vocês, porém será vista em aulas futuras, em conteúdos futuros. Mas se faz necessário pensar no seguinte, nós vimos que no triângulo retângulo nós temos o maior lado, que é a abertura do próprio ângulo de 90. Se ele é retângulo, tem um ângulo de 90, não é verdade? É o maior lado. Esse ângulo gera o maior lado. A esse lado eu chamo de hipotenusa. Vocês lembram? O maior lado do triângulo retângulo é o que nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois, que não precisam ser idênticos, pode ser, pode, mas os outros dois terão que ser menor do que a hipotenusa. Aí eu coloquei como exemplo aqui o 3 e o 4. Ok, o triângulo é retângulo, eu não tenho hipotenusa, mas para mim pensar no que está dizendo, que para construir eu só preciso conhecer os catetos, ok, isso é uma verdade, isso é verdade. Porém você entende melhor quando você conhece uma pequena definição que acontece em todo triângulo que é retângulo. É o que nós denominamos de Teorema de Pitágoras. Nós veremos isso. Mas já quero mostrar para vocês, ok? O que diz o Teorema de Pitágoras? Que em todo triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado sempre é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Se essa relação funcionar, então o triângulo ele é retângulo. Isto é, o que eu estou querendo dizer é que nós podemos pegar a hipotenusa, elevar ao quadrado. Isso é sempre igual a você também elevar ao quadrado os catetos e somar. Isto é, que é um cateto? É 3. 3 ao quadrado. Eu somo com o outro. Quem é o outro? É 4. 4 ao quadrado. Então, essa definição só vale quando o triângulo ele é retângulo, porque assim você pode encontrar o valor da hipotenusa. Nesse caso seria x ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 é 25. Logo, quem é x, que é elevado ao quadrado, dá 25. Não é 5?
Então, eu sei que esse triângulo ele é retângulo para os catetos 3 e 4 e a sua hipotenusa vai ser 5. Essa relação só funciona se o triângulo for retângulo. Então, pelo menos, grave isso na alternativa B. Grave isso. É uma verdade. O quê? Você pode construir um triângulo retângulo somente conhecendo os seus catetos. Porque conhecendo os catetos, você consegue encontrar o valor correspondente à hipotenusa, tá ok? Então, grave isso. Vamos para a alternativa C. Na alternativa C, pessoal, nós temos a seguinte afirmação. Se em dois triângulos retângulos os catetos são congruentes, os triângulos são congruentes pelo caso LAL. Ele está dizendo, já construí aqui também um exemplo particular, porque é sempre melhor analisar um caso particular. Nós temos dois triângulos retângulos. Se os catetos são congruentes, então significa que pelo critério LA, eu borrei aqui um pouco, né? LAL, os triângulos vão ser congruentes entre si. Aí eu especifiquei. Como já está garantindo que os triângulos são retangulares, eu coloquei aqui para vocês, ó, ângulo e ângulo de 90. Precisam ter. Os catetos é dito na questão que são congruentes. Então eu escolhi botar a medida 4 em um, então o outro também tem que ser 4, porque são congruentes. Se eu escolho 3 em um, no outro também tem que ser 3, porque já foi garantido na alternativa. Então você analisa os dois triângulos. Você vai ter uma sequência, né? Como é que eu sei a sequência certa, professor? É você imaginar, ó, o pilotozinho escolhe, quando você descer, sem tirar o piloto, o lápisinho do caderno, ó, você pega um lado e você consegue ir para o outro lado também sem tirar. Então esse percurso você passou por um lado, por um ângulo e por outro lado, ok? Então para esse percurso eu passei por um lado, por um ângulo e por um lado. Se eu fizer do mesmo jeito no outro triângulo, eu vou botar aqui, ó, porque eu tenho esse lado, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho isso aqui, sem tirar, ó, continuando o percurso. Nesse percurso eu passei por um lado, por um ângulo e por um lado. Então eu passei por um lado, por um ângulo e por um lado. Os dois triângulos possuem LAL. Você só precisa observar se são de mesmo valor, que são, né? 4, o ângulo é 90 e o outro lado é 3. Então funciona esse critério nos dois. O que acontece? Eu posso garantir que eles são congruentes. Pense que era responder já atribuindo aqui, como esse lado tem 2 e 3 no meio do ângulo, né? Ou do lado do ângulo de 60. Do outro lado tem 3, está faltando 2, então x é 2. Aqui embaixo você poderia pensar que desse lado é 4, aqui também vai ser. E assim, sucessivamente, talvez, dessa forma intuitiva, faça até você acertar. Porém, será que a gente está, de fato, compreendendo o que estamos fazendo? Então, primeiro, antes de tudo, nós precisamos mostrar a congruência, ver qual é o critério que se encaixa, para só então eu ter realmente a convicção, né? Essa consciência, essa certeza de que a minha resposta está correta e saber por que de fato aqui talvez seja 2, aqui talvez seja 4 ou nas demais alternativas. Então vem comigo, devagar, compassadamente, nós vamos tentar compreender cada alternativa na sua essência. Quando eu observo essa figura, eu entendo que eu tenho um lado, ângulo, lado, ângulo, lado, porém esse lado é desconhecido. Eu não posso querer comparar desse lado esse valor x, já que eu não conheço ele. Eu não posso afirmar que esse x é igual a 2. Vai ser? Até que vai. Mas o que me garante isso? Então a minha congruência tem que ser provada a partir de uma outra ideia. Qual seria? O que nos dá na figura, aonde eu posso observar e identificar algo, mesmo sem conhecer o valor, mas ter a certeza que vai ter a mesma medida? Vocês lembram de ângulos opostos pelo vértice? Por definição, os ângulos que são opostos pelo vértice são congruentes, concorda? Isto é, eu não preciso saber quanto é que mede esse ângulo aqui. Eu não preciso saber quanto mede esse outro ângulo aqui. Porém, como eles são opostos, eu sei, mesmo sem conhecer a sua medida,
que esse ângulo é congruente com esse. Então, ao invés de usar o x, eu posso usar esse ângulo, o 3,60. Por quê? Porque eu tenho o mesmo ângulo, o 3 e também o 60. Então, agora sim, com medidas conhecidas, as 3 em cada triângulo, eu posso tentar encontrar um critério. Lembra da regrinha de colocar o piloto e não sair para ver o que acontece? Então, como eu tenho esses valores, eu parto daqui, ó, até chegar aqui. Só que nesse percurso eu tive um ângulo, um lado e um outro ângulo. Isto é, desse ladozinho aqui eu tive um ângulo, um lado e outro ângulo. Aí eu penso aonde no outro triângulo pode ter esse mesmo percurso, ó. Posso começar daqui ou daqui, não importa. Ó, venho, eu terei um ângulo, um lado e um ângulo. Ou vice-versa, ângulo, lado e um ângulo. Concorda? Então, o percurso do outro triângulo foi um ângulo, um lado e um ângulo. Aí você identifica. É um critério de congruência? É um dos 4 casos? Sim. Ok. Agora só falta analisar se vão ser de fato congruentes, né? Você pegou 60 é um ângulo. Tem 60 aqui? Tem. Você pega o lado. O lado é 3. O outro também é 3? É. Um lado é azul. O outro também é azul? É. Então, de fato, os 2 triângulos são congruentes. Aí, provou, agora sim nós podemos afirmar que triângulos que são congruentes, o lado que mede talvez 10, ele vai ter abertura, vai gerar um lado. No outro triângulo, o ângulo também que mede 10 vai ter que gerar o segmento oposto, lado, da mesma medida que o primeiro triângulo. Isto é, se eu sei que desse lado, o ângulo azul, a abertura dele vai gerar o lado medindo 2, o ângulo azul, ó. Então, no outro triângulo, o mesmo ângulo azul, que vai ter a mesma medida, vai ter que gerar um lado do mesmo tamanho. Como essa aqui gerou 2, esse lado, esse ângulo do outro triângulo, vai ter que gerar também o lado 2. Por isso que x é igual a 2. Você teve que provar a congruência, estudar os 2 triângulos e ver a abertura dos ângulos. Isso é entender a questão na sua essência, ok? Então, na alternativa B, nós podemos fazer da mesma forma. Eu não posso afirmar que porque aqui é 4, x é 4. Não, eu tenho que entender isso. Aí, qual é a observação? A observação é que se você analisar o triângulo todo, se aqui é 5, aqui é 5, o triângulo todo ele é isósceles. A definição de triângulo isósceles garante. Isso aqui não é um segmento que se originou na origem, no vértice, na verdade, e desce e tem um ângulo de 90, já é dado. Então ali é uma altura, pessoal, a altura que é perpendicular, que gera um ângulo de 90. Só que o triângulo, a princípio, ele é isósceles. Grave isso. Em todo triângulo isósceles, a altura também é uma bissetriz. O que você identifica? Que se é uma bissetriz, mesmo sem tu saber quem é esse ângulo, e mesmo sem tu saber quem é esse outro, eles vão ter a mesma medida, isto é, um traço para cá, um traço para cá. Congruência. Se você analisa, tem vários casos, porém vamos pegar só um. Vou considerar aqui, ó, se eu pegar isso, ando, chego aqui, vou descer. Presta atenção. Eu andei por onde? Eu andei por um lado, por um ângulo, né, ó, e terminei aqui com o outro lado. Então, eu teria aqui um lado, um ângulo, e terminei com um lado. Se eu olhar para o outro triângulo e fizer isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui de azul, ó, lado, aí, ó, quando eu descer para cá, formou um ângulo e termino em outro lado, concorda? Então, também para esse lado eu tenho lado, ângulo, lado. Mas você percebe que teve 2 ondulações em um lado só. Porque é um lado comum que faz parte dos outros 2 triângulos. Então, mesmo sem saber quanto mede, não precisa, eu sei que o tamanho desse lado é o mesmo para um triângulo e para o outro. O 5 está aqui, o 5 está aqui. O ângulo eu provo que eles são congruentes. Ok, por causa de quê? Por causa da bissetriz. Então, eu provei a congruência por esse critério, agora eu posso afirmar. Ok? Então, de fato, se esse ângulo de um traço está gerando abertura x,
eu olho para o outro, o ângulo de um traço está gerando 4. Então, o mesmo ângulo do outro triângulo vai ter que gerar o mesmo tamanho. Concorda? Por isso que x aqui é 4. Ok? Procure na alternativa B um outro critério, um outro caso de semelhança. Ok? Que dá certo. Estamos agora, pessoal, na alternativa C. Talvez a alternativa mais complexa da questão de número 4. Porque nós temos aqui conhecido o lado 5, 5, dois ângulos de 15, quero saber quem é esse valor de x. Logo eu vou pensar primeiro, como estamos fazendo, encontrar qual é o critério correto de congruência. Para esse caso, eu poderia pensar o seguinte. Esse ladozinho aqui, quando eu considero com esse outro aqui, eu terei lado, quando eu continuar, gero um ângulo e termino com lado. Isto é, eu tenho para esse triângulo, lado, ângulo, lado. Um lado mede 5, o ângulo mede 15. Esse outro lado eu não sei. Mas por que eu pego ele? É a ideia do lado comum. Faz parte dos dois triângulos. Então, mesmo sem eu saber o tamanho dele, eu sei que é a mesma medida para os dois. Se é a mesma medida, são lados congruentes, ok? Então, quando eu penso no outro triângulozinho aqui embaixo, eu vou considerar isso aqui agora, ó. Vou pegar outra ondulação e desço para cá. Então, também terei lado. Esse lado, ó, como uma ficou em cima da outra, é o mesmo do outro triângulo. Então, são congruentes. Tem um lado. Quando eu descer, eu gero um ângulo e pego o outro lado. Concorda? Então, no outro triângulo também eu terei lado, ângulo, lado. Provar a congruência correspondente, então, de fato, os triângulos são congruentes. Como já vimos que o lado comum é o mesmo para os dois triângulos, congruência. O ângulo, quem é? 15 e 15, são congruentes. O outro lado, quem é? 5 e 5, são congruentes. Então, ok. Provamos a congruência. Se provamos a congruência, nós precisamos perceber isso aqui. Quando eu olho para esse lado de 90, eu sei que esse ângulo aqui, ó, ele está gerando o tamanho 15. A abertura dele gera o lado 5, na verdade. Perdão, 5, concorda? O lado 5 no outro é esse lado bem aqui, ó. Concorda? Isso aqui está gerando a abertura 5 também no outro triângulo. O que nos mostra que o ângulo que gera o mesmo lado, eles vão ter o mesmo valor. Lembra daqui? O ângulo azul não tem a mesma medida que esse ângulo azul? Mesma medida, vão gerar o mesmo lado. Lados de mesmo tamanho. Então, se está gerando 5 e 5, significa que esse ângulozinho verde aqui é igual a esse outro aqui. Agora, quanto mede ele? Vamos pensar. Se eu junto esses três ângulos, eles dão um círculo completo. Isto é, 360. Se esse pedaço é 90, vou tirar 360 menos 90, 270. Concorda? Como esse ângulo é igual a esse, é só dividir por 2. 270 dividido para 2, 135. Então, eu sei que esse ângulo aqui é 135 graus e aqui dentro também. Ok? Aí você pensa, tudo bem. Então, nós vamos achar x somente pensando que, ou aqui, ó, escolha qualquer um dos dois triângulos, já que são congruentes. Você pode pensar naquela ideia da soma dos ângulos internos de um triângulo. Tem que dar sempre 180, não é verdade? Então, se aqui é 35, com mais 15, você pensa, vai dar 150, concorda? Para 180, está faltando quanto? Está faltando 30 graus. Então, a alternativa C foi um pouco mais complexa, porém, se compreender bem devagar, passo por passo, no final dá certo, pessoal. Caso queira que faça aqui a expressão interna, final, era só pegar x, deixa eu pegar aqui um pedaço, x mais 135 mais 15, isso é igual a 180. E todos nós sabemos responder isso. Fazendo devagarzinho, você vai encontrar no final x igual a 30, ok? Então vamos concluir com a alternativa D, é bem rápido agora, porque nós já temos, ó, se esse lado é um traço,
e esse aqui é um traço, é só para representar aqui a mesma medida. Se aqui é 2 traços e aqui é 2 traços, significa mesma medida. Não é 90? Não é 90? Esse lado não é igual a esse? Esse não é igual a esse? Eu tenho aqui lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Eu tenho aqui lado, ângulo, lado. Então, também, já provamos a congruência respectiva entre eles. Eu já posso afirmar que eles são congruentes. Então, se 10 é a hipotenusa, isto é o lado maior do triângulo gerado pelo ângulo de 90, no outro triângulo, o mesmo ângulo de 90 vai gerar a mesma hipotenusa. Isto é, se aqui é 10, então x aqui também tem que ser 10, ok? Então essa foi a quarta questão. Você só conseguiria resolver se de fato estudou os casos, os critérios bem devagar, ok? Com muita atenção. Não é realmente, reafirmo o que disse na aula anterior, não é um conteúdo tão simples. Porém, com paciência a gente consegue chegar lá. É isso aí, pessoal. Estamos agora chegando ao término de mais uma aula de geometria. Estivemos aqui fazendo algumas resoluções, algumas questões e já convido vocês a partir da página 215. Vai finalizar as próximas 2 aulas somente com algumas propriedades acerca de triângulos isósceles, triângulos equiláteros. Tem propriedade de suma importância, pessoal. Ok? Então, as próximas 2 aulas já estará ali acontecendo a conclusão do livro e, após isso, estaremos iniciando também na parte de geometria com o livro do 2º bimestre, tá ok? Então, não deixe de participar das próximas 2 aulas que vai ser de muita importância para todos vocês, ok? Então, pessoal, grande abraço e até a próxima.